Oi, gente, tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês deixar like, curtir, compartilhar. Deixa bastante like, vou deixar meu Instagram também aqui na descrição do vídeo. Me segue lá, tá bom? Eu publico algumas coisas lá também. E é isso, gente, porque assim, eu percebo que quando eu posto os vídeos tem muitas visualizações e poucas curtidas. Às vezes a gente acaba até esquecendo de curtir. Então, antes que vocês esqueçam, deixa bastante like porque ajuda bastante também na divulgação do meu vídeo, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou contar pra vocês no vídeo de hoje um pouco do meu relato de parto. E sim, o Joaquim já nasceu, ele nasceu com 40 semanas. Ele Na verdade, eu pensei que ele fosse nascer antes, até me surpreendi com o tempo que ele veio. E vou contar um pouquinho pra vocês de como que foi minha experiência, como que foi a experiência também com o hospital que eu fiquei. E é isso, gente. Vamos lá pro vídeo. Eu comecei a sentir dor na quarta-feira do feriado do Tiradentes. Eu comecei a sentir dor, era 6 horas da manhã. Na verdade, eu sonhei que eu tava tendo contração e acordei com contração. Na verdade, eu acordei achando que era uma cólicazinha, assim, tranquila, sabe? E aí, eu Aí tá, aí passou, foi passando, as cólicas tava ainda vindo em intervalos muito longos, não tava vindo ritmadas. Aí eu falei, não tem necessidade de ir no hospital, né? Só que aí, gente, como a gente é mãe de primeira viagem, a gente acaba ficando com medo, né? Aí eu comecei a sentir as contrações começaram a vir, baixei o aplicativo, começaram a vir com mais frequência. Aí eu falei, eu vou, pelo menos só pra ver como que tá, pra saber se tá tudo certo, qualquer coisa eu volto pra casa. Aí eu fui no hospital. Chegando lá, eu tava com 4 dedos de dilatação. E aí me mandaram de volta pra casa. Nisso que eu voltei pra casa, minhas contrações começaram a ficar bem piores, começaram a ficar bem mais ritmadas. Começaram 25 e 5 minutos minhas contrações. Aí, gente, só que eu não consegui gravar o parto pra vocês, gente. E sinceramente, eu admiro quem consegue, viu, gravar, porque olha, é tanto desespero, é tanta dor na hora que você não pensa em pegar celular, você não pensa em gravar, você não pensa em fazer nada. E como eu tava já estressada, porque me mandaram pra casa tantas vezes, gente, vocês não têm noção. E aí eu acabei nem gravando, mas eu vou deixar algumas fotinhas aqui, algumas imagens pra vocês passando, tá? Que minha mãe gravou algumas coisas. E eu vou deixar passando aqui se eu conseguir. Então, aí eu voltei pra casa, comecei a andar na esteira, fazer agachamento, vinha as contrações, eu agachava no chão. E isso me ajudou muito. Quando foi de noite, isso na quarta-feira ainda, tá, gente? Na quarta-feira. Eu fui pro hospital de manhã, era 8 horas da manhã. A hora que eu fui pro hospital a primeira vez. Me mandaram pra casa, eu voltei 7 horas da noite, da quarta-feira mesmo. Chegando lá, mandaram de volta pra casa porque eu ainda tava com uns 4 dedos de dilatação. E fui no outro dia, na quinta-feira de manhã. Aí, como eu fui de manhã na quinta-feira, eu já tava com 5 centímetros. E mesmo assim, ainda não me internaram com 5 centímetros de dilatação, porque falaram que estava lotado o hospital e não poderia me internar. Se eu tivesse com 6 dedos, eles me internariam. Aí eu fui pra casa de novo, mais uma vez. Gente, antes de eu ir pra casa de novo dessa última vez, eu tinha ido pro hospital, acho que umas 4 vezes, que eles me mandaram voltar. Porque realmente eu tava com as contração muito forte, e tava vindo de 3 em 3 minutos minhas contração. E aí eu voltei na quinta-feira às 7 horas da manhã, eu já tava com 5 dedos de dilatação. Nisso que eu tava com 5 dedos de dilatação, me mandaram eu andar no hospital por 1 hora. Andando 1 hora no hospital, fiquei lá de boa. Quando foi Mandaram ficar andando das 11 a meio-dia. Quando foi meio-dia, eu passei com a médica de novo. E aí ela me falou assim que eu continuava com. Na verdade, eu passei com outra médica que fez o toque em mim. A médica fez lá o exame lá do toquezinho, né? E ela falou assim pra mim que eu tava com 4 para 3, de 4 para 5 dedos de dilatação. Eu falei, ué, como é que eu tô de 4 para 5, sendo que a médica falou que eu tava já quase indo pra 6 dedos? Aí ela falou assim, não, mãezinha, porque o que acontece? Os nossos dedos são diferentes, a largura da mão, então acontece de confundir. Eu falei, então pede pra médica me examinar, que me examinou. Pra mim saber se eu dilatei mais alguma coisa. Como é que uma médica faz o toque em mim e depois vem outra e fala que eu não tô quando tô dilatando?
Desanima isso. Eu falei pra médica, pra enfermeira, na verdade, né? Porque assim, o hospital que eu fiquei é o Hospital Maternidade Cachoeirinha. E lá, eles são, na verdade, é escola maternidade, né? Então tem muito estagiário lá. Ou seja, eles usam a gente como cobaia, essa é a verdade, usam a gente como cobaia lá, entendeu? E aí, cada hora vem um fazer um toque, cada hora um fala uma coisa. Aí eu fui lá e pedi pra mesma enfermeira que fez o toque em mim fazer de novo, pra mim saber se eu tava com 6 dedos, se eu tinha evoluído minha dilatação. E realmente, eu tava com 5 para 6 dedos, mas ainda não tinha evoluído. Aí ela até chamou a outra enfermeira na sala que fez o toque, falou que eu tava com 4 para 5, falou pra mim, pra ela que eu tava com 5 para 6 dedos, que eu não tava com quanto ela, a quantidade que ela falou. Aí tá, gente, voltei pra casa mais uma vez. Nisso que eu voltei pra casa, cheguei em casa, fiquei no banho, mas eu fiquei na água quente. Eu acho que eu fiquei 1 hora e pouquinho na água quente pra passar as contrações. As contrações tava vindo muito forte, muito forte, muito forte. E aí eu fui e deitei um pouco pra dormir. Conforme vinha os intervalos das contrações, eu cochilava. Mas tava vindo tão forte as contrações que eu não tava tendo tempo, assim, um período longo pra cochilar. Então, tipo assim, eu fechava o olho e já acordava com contração de novo. E aí, quando foi na quinta-feira, 7 horas da noite, eu fui de novo no hospital. Chegando lá, fiz o cardiotoco, fizeram o cardiotoco em mim, e eu tava com 6 dedos de dilatação. Só que aí o médico... Na verdade, eu tava com 5 dedos de dilatação, não tinha conseguido evoluir pro sexto, pra eles me internar, né? E aí o médico fez o cardiotoco e viu que deu alteração no neném. E aí eles me internaram por causa do cardiotoco, eles não me internaram por conta da minha dilatação. E eu já tava sangrando, gente. Já tava saindo tampão com sangue, tipo, tava um sangue muito vivo, assim, sabe? Tava sangrando muito. E aí eu fui, fizeram o cardiotoco, aí me internou. Aí ele falou pra mim deitar na maca que ele ia fazer o toque de novo. Aí ele fez o toque, ele falou assim, ó, vou te dar uma ajudinha aqui. Aí eu não sei o que ele fez, que ele abriu lá, fez o toque lá. E aí eu acho que eles enfiam o dedo assim, tipo roda assim, pra ver se dilata mais. Aí ele falou assim, pronto, agora você já tá com 6. Vai internar. Aí eu falei, ai, que bênção, né? Não sabia eu que o pior tava por vir. Aí, porque assim, gente, eu pensei que era só internar, nasceu a criança, já era passou a dor, né? Que nada, minha filha, internei 7h30 da noite. Pois eu cheguei lá, eles fizeram outro toque em mim, eu tava com 6 dedos. Aí quando foi 9 horas da noite, fizeram outro e eu ainda tava com 7 dedos. E fiquei com 7 dedos de dilatação até 11 e pouco da noite. Aí veio uma enfermeira e estourou minha bolsa. Na verdade, na hora que eu cheguei no pré-parto, a enfermeira veio e estourou minha bolsa. E aí eu já comecei a ficar preocupada, porque eu pensei assim, eu tô com 7 dedos de dilatação, eles não vão esperar eu ver se vai evoluir, se vai fazer mais alguma coisa, pra que estouraram minha bolsa, né? Só que eles estavam fazendo muito cardiotoco em mim. Fizeram cardiotoco em mim, acho que umas 4 vezes no pré-parto. Eles vinham, colocavam o negócio do cardiotoco na barriga, fazia o cardiotoco, colocava de novo. E aí, quando foi 11 horas da noite, veio outro médico, né? Minha bolsa já tinha estourado, veio outro médico, fez lá o dedo, eu continuei com 7 dedos de dilatação. E só que ele já tava já descendo. E aí o médico falou assim, ó, se você fizer um pouquinho de força, ele vem, que eu já tô sentindo ele aqui. Aí ele mandava fazer força, assim, aí ele falou assim, olhou pra enfermeira, fez de novo, ouviu o coração do neném de novo, e falou assim, já pode ir pra sala de parto. Eu tava com... Aí eles falaram que eu tava com 7 dedos. A hora que chegou na sala de parto, eles falaram que eu tava com 8. Na sala cirúrgica, né, de parto. E aí, quando foi... Aí eu fui pra sala de parto, era meia-noite. Meia-noite eu fui pra sala de parto, internei não. Aí meia-noite eu fui pra sala de parto. Quando chegou na sala de parto, eles mandaram eu ficar no banho, perguntaram se eu queria ficar na banheira ou no chuveiro. E aí eu fiquei na banheira. Só que aí
começou a vir mais forte as contrações. Fiquei no chuveiro, aí como preferi ir pra banheira, achei que ia melhorar, que ia ficar melhor as dores, e não. E aquele bendito daquele soro que eles colocam na veia, gente, pelo amor de Deus, você vê estrela, né? Que não tinha tempo nem pra respirar. Passava a contração, vinha outra. E aí meu marido fazendo massagem em mim, massagem. Foi o que aliviou em mim, foi a massagem que ele fez nas minhas costas. Porque, olha, eu acho que se ele não fosse por ele, eu tinha desistido. Por conta da dor. Porque, olha, complicado, viu? E aí eu fui, fiz a... Aí tá, e eles foram, me perguntaram se eu queria ir pra maca, porque eu tava sentindo muita dor. Eu falei, tá bom, vou pra maca, fiquei deitada. Só que aí fiquei deitada, elas mandaram eu fazer força. Pra ver como que tava o neném, né? E aí, conforme eu fiz a força, o médico falou assim, colocou o coração, o negócio do coração pra escutar o coração dele, só que eu já não tinha escutado mais o coração. Nem eu e nem meu marido. A gente já escutou baixinho o coraçãozinho dele. E aí a gente perguntou assim, tá tudo bem com o coração do neném? E aí eles não responderam, sabe? Ficaram cochichando. Aí eu já entrei em pânico. E aí eu já fiquei já apavorada. Aí mandaram eu ficar virar de quatro na cama e apoiar numa bola. E aí veio uma médica e começou a fazer massagem no meu quadril. Ela pegou um pano assim, ó. Pegou um lençol. Aí colocou o lençol assim no meu quadril e começou a fazer assim porque ela falou assim que ele tava em vez, tipo assim, em vez de ele encaixar e fazer assim pra sair, ele tava virado ainda de frente. Então ele não tava virando, mas por que que ele não tava virando? Porque ele já tava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Então, conforme ele virava pra encaixar, o cordão umbilical puxava ele de volta. E aí aí ela começou a fazer a massagem pra ver se ele encaixava, né? Aí tá, ele encaixou, começou a vir as contrações com força. Meninas, gente, eu fazia a contração com força, eu sentia ele vindo assim, ele vindo, mas não vinha nunca, não saía nunca. Então, o que acontecia? Conforme eu fazia a força, por conta do cordão umbilical que tava encostado no pescoço dele, ele não descia mais. E aí eu comecei a fazer força. Ela falou assim, quando vinha a contração, você faz a força. Fui, comecei a fazer as forças lá. E aí eu senti ele coroando, né? Conforme eu senti ele coroando, que eu olhei assim, já saiu a cabeça dele. E aí eu vi que saiu mole assim a cabeça dele. Aí ela já colocou o dedo assim no pescoço dele, né? Pra tirar o cordão umbilical e puxou. Conforme ela puxou o cordão, eu vi que tava enroscada, aí eu fui e fiz mais força. Nessa força que eu fiz, gente, eu juro, eu suguei todo o ar que eu tinha do mundo e empurrei. Conforme eu empurrei, aí foi que ele saiu. Mas ele saiu mole, roxo, mas aí foi um desespero, gente. Mas foi um desespero. Ele saiu tão roxo, mas tão roxo, tão roxo, tão roxo. Joaquim nasceu tão roxo que foi aterrorizante a cena. Foi aterrorizante, sinceramente. Ele demorou pra chorar muito, muito. Tipo assim, foi coisa de segundos que ele demorou pra chorar, mas eu e meu marido, a gente fica tão desesperado, na hora você fica tão desesperada que parece que dura uma eternidade, que a criança não chora de jeito nenhum. E assim, se for ver, ele chorou rápido, mas a hora do desespero, pra você ver seu filho nascendo todo mole, roxo. E aí eu ficava, por que ele não chora? Por que ele não chora? E aí, só que assim, gente, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Antes de eu fazer essa última força pra ele sair, o médico falou pra mim, falou pra enfermeira assim, se não conseguir agora, aí eles falaram lá um negócio lá na língua deles que eu não entendo, que é de sexto grau, vai pra cesárea. Ou seja, eu ia tentar a última vez. Se ele não, se eu não conseguisse, ia pra cesárea. Mas por quê? Porque eles já tinham visto que tava alguma coisa alterada com o Joaquim, entendeu? Eles já tinham visto que tinha alguma coisa de errada com o neném. Só que, gente, sorte que eu peguei uma médica muito boa. Pensa numa médica maravilhosa. Um amor de pessoa. Um amor de pessoa. Só que eles tentam até o último. Até o último. A mãe tá sofrendo. Gente, eu não aguentava mais de dor. Me mandaram voltar pra casa 500 vezes. As contrações tava de 3 em 3 minutos. Minhas contrações tava vindo muito forte, muito forte. E eles mandaram voltar pra casa. Ou seja, Joaquim passou do tempo. Um pouco. Até a enfermeira que fez o meu parto, ela falou. Ela falou assim, era pra ele ter nascido antes. Se não fosse pelo cordão umbilical ter enroscado no pescocinho dele, era pra ele ter nascido antes. E ele nasceu na sexta-feira. Ó, eu fui pra sala de parto pra ganhar ele, que a hora que o médico falou que ele já tava, se eu fizesse força ele vinha, era meia-noite. Ele nasceu 4 e
4h29 da manhã. Então imagina o tempo que ele não ficou em sofrimento também. Imagina o tempo que ele não, que não passou, entendeu? Porque, assim, geralmente você vai passar lá de parto com 10 dedos de dilatação. Eu fui com 7, entendeu? Chegou lá, eles falaram que eu tava com 8. E aí ele... E, tipo assim, foi tudo muito rápido. Da meia-noite pulou pra 4 horas assim, ó. Porque a dor é tanta, gente. O desespero é tanto de você querer ver logo seu filho, de você saber se tá tudo bem com ele, que você nem vê a hora passar. Eu nem vi a hora passar. Sinceramente, nem vi. E aí, quando foi... Aí ele nasceu, graças a Deus, chorou, gente. Na hora que ele chorou, foi um alívio. Aí eu já comecei também a chorar, meu marido começou a chorar. Na verdade, ele tava chorando antes por causa que a gente não viu ele chorando, né? Então já bate o desespero. E ainda mais que a gente não viu ele chorando e a gente falava assim, eu falava assim pro meu marido, vai ver ele, por que ele não tá chorando? Vê se por que ele não tá chorando. E as médicas ficavam assim, calma, vai dar tudo certo. E elas tampavam a gente, elas não deixavam a gente ver o que elas estavam fazendo com ele. E aí, conforme elas não deixavam a gente ver o que tava fazendo com ele, aí que a gente ficou mais desesperada ainda, gente. Gente, olha, foi uma coisa de louco, assim. Mas graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus o Joaquim veio cheio de saúde. Passei por alguns perrengues a mais também quando eu fiquei já na internação minha e dele, que a gente, depois que ele nasceu. Depois eu faço um vídeo contando também pra vocês, se vocês quiserem. Mas graças a Deus deu tudo certo. Meu pequenininho veio cheio de saúde. Demorou, mas assim, gente, é uma dor inexplicável, insuportável. Só que depois que nasce, vale a pena. Vale a pena. Você vê o rostinho do seu filho. Você sabe, é realmente assim, nasce um filho, nasce uma mãe. Porque é inexplicável, o amor é inexplicável. Você acha que você conhece o amor verdadeiro, mas você não conhece até você ter uma pessoinha que depende de você, sabe? Tipo, é totalmente diferente a forma que você ama sua mãe, como você ama seu marido, como você ama seu pai e como você ama seu filho. Porque o seu filho, você tem, tipo, a sensação maravilhosa, sabe? Que é de proteger, de cuidar. Na hora que você vê o rostinho, que você vê que é seu, sabe? Que você tem que proteger, é totalmente diferente. É um amor inexplicável. Sinceramente, um amor inexplicável. Então, gente, assim, a maternidade, as pessoas costumam colocar muito medo nas pessoas. Ai, porque filho é isso, filho dá trabalho, filho é aquilo, que não sei o que lá. Não sei se é porque o Joaquim é tranquilo, mas ele é muito calmo. Então, tipo assim, pra mim não é nenhum bicho de 7 cabeças, gente. Quando você tem essa vontade de ser mãe, quando nasce um bebê, a gente renasce. Então, eu renasci, sabe? A minha vida faz muito mais sentido agora que ele nasceu. Eu penso muito mais, assim, na minha forma de agir, como eu penso. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, gente. É cansativo a amamentação. Por quê? O neném é dependente de você. Você tem que acordar de 3 em 3 horas pra ele mamar. De madrugada, e o Joaquim, como ele ainda não tem nenhum mês, ele nasceu no dia 23 de abril. Então ele ainda tá trocando dia pela noite. Então é só isso que é cansativo. Mas fora isso, gente, é maravilhoso, sabe? É uma sensação muito boa, é gostoso. É muito, muito bom, muito bom. Então, não deixe as pessoas assustarem vocês com a maternidade, falando que é isso, que é aquilo, porque não é. Não é. Se você tem a vontade de cuidar, se você tem o prazer de amar seu filho e cuidar do seu filho, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é, sinceramente. Assim, é cansativo. Cansativo é. Não durmo mais como antes, mas até não é nem porque ele não dorme, é porque a gente não dorme. O nosso instinto materno faz com que a gente não durma bem, porque qualquer barulhinho que eles fazem, eu já acordo. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Graças a Deus deu tudo certo. Vou mostrar ele agora pra vocês, pra vocês verem meu pacotinho. E o próximo vídeo, deixem sugestões aqui embaixo, tá bom? Nos comentários. Que aí eu vou trazer pra vocês rotina da madrugada, rotina do meu dia a dia, passar pra vocês verem como é que eu tô me adaptando com essa nova rotina. E é isso. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise.
as you were buried. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte bastante, tá bom? Não esquece de deixar o like pra me ajudar na divulgação. Vou deixar meu Instagram aqui pra vocês ir lá me seguir. Também tô sempre publicando lá pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Deixe bastante sugestões. E até o próximo vídeo do meu canal.